Minha prima espalhou que eu estava devendo na praça, porque eu não quis emprestar dinheiro. Tudo começou numa tarde bem tranquila de domingo, daquelas em que o máximo de emoção que eu esperava era escolher entre feijão tropeiro ou macarrão na hora do almoço. Eu estava de chinelo, cabelo preso com aquela xuxinha de guerra e sem nenhum compromisso além de aproveitar o resto do dia na paz do meu sofá. Aí meu celular vibrou. Era a mensagem da minha prima Dandara. Só de ver o nome dela eu já senti um calafrio. Porque a Dandara é daquelas pessoas que aparecem só quando querem alguma coisa. E eu estava certa. Ela começou perguntando se eu estava bem, puxando o assunto como quem tá cavando buraco. E foi só eu responder: tô sim, e você? Que ela já mandou precisava muito falar contigo, mas é coisa séria. Eu logo pensei que tinha acontecido alguma tragédia, que alguém tinha ficado doente, que era emergência. Mas nada disso. Ela me pediu peixes. E não foi um valor pequeno não, viu? Ela queria emprestado, com muitas aspas, R$ 1.500. Disse que era para pagar uma conta que estava atrasada, que era uma emergência, que ia me devolver rapidinho, e começou a mandar uma história meio esquisita de que se não pagasse iam cortar algo que ela nem soube explicar direito. Só que eu, que já conheço bem o histórico da Dandara, não nasci ontem, e sei que ela tem o dom de transformar qualquer conversa numa chantagem emocional. E ainda tentou usar a desculpa de família ajuda família. Pois bem, eu fui sincera. Falei que no momento não podia emprestar esse dinheiro, que eu também estava apertada e não tinha condição de fazer isso. Que se fosse um valor pequeno, talvez até dava para ajudar com alguma coisa, mas 1.500. Eu não tenho esse dinheiro dando sopa, e mesmo se tivesse, não ia botar num buraco sem fundo. A criatura não gostou. Na hora respondeu seca com tá, e depois disso ficou muda. Eu achei que ela tinha entendido, que ia dar o famoso sumiço de dignidade ferida e pronto, seguir a vida. Mas mal sabia eu que aquele tá era só o estupim da treta que ela ia começar a acender no meu nome. Porque no dia seguinte, eu estava no mercado comprando pão e mortadela quando encontro a vizinha da minha tia, Dona Lourdes, que já veio me olhar como se eu fosse um caso perdido da vida. Me deu um sorriso todo torto, daquele jeito que a gente sente que vem fofoquinha por trás, e soltou força, viu? E gelei. Perguntei na hora força por quê, Dona Lourdes, e ela, com aquele ar de quem não quer fofocar mas quer sim, soltou. Fiquei sabendo que as coisas não tão boas pra você, que você tá passando um aperto danado, até devendo no comércio aí. Eu quase deixei cair o pacote de pão no chão. Como assim devendo no comércio? Que comércio, gente? Eu pago tudo certinho, tenho meu nome limpo, nunca comprei fiado nem bala, e agora tão achando que eu tô devendo na praça? Voltei pra casa com o coração acelerado, cabeça fervendo. E não demorou muito para outra pessoa comentar. Dessa vez foi um amigo do meu irmão que me mandou mensagem dizendo se precisar de ajuda, tô aqui. Aí sim eu percebi, tinha alguma coisa muito errada acontecendo, e tinha dedo da Dandara nisso tudo. Porque ela é do tipo que quando não consegue o que quer, faz questão de virar mártir e ainda tenta te colocar de vilã. Mal sabia eu que ela já estava contando uma versão bem criativa da história para todo mundo. E o pior, usando meu nome em praça pública, como se eu tivesse pedindo dinheiro a ela, como se fosse eu que estivesse com o pires na mão. Quando eu digo que a Dandara é dissimulada, não é força de expressão não. Eu achei que ela ia aceitar o não e sumir, mas o que ela fez foi arquitetar uma novela mexicana completa com roteiro, trilha sonora e elenco de apoio, tudo baseado numa mentira. Só que diferente das novelas, nessa história eu era vilã falida, humilhada e caloteira. Gente, vocês acreditam que em menos de 48 horas depois que eu neguei o PX, começaram a surgir boatos de que eu tava com o nome sujo na Serasa, que eu tava pedindo dinheiro emprestado pra todo mundo, que eu não conseguia mais pagar nem o plano do celular? E o pior, as pessoas que vinham falar comigo estavam cheias de pena. Era fica firme, vai melhorar, se precisar de um extra, tô contratando gente lá na lanchonete. Tudo num tom de condolência que parecia que eu tinha sido despejada de casa. Eu estava completamente perdida, sem saber de onde tinha partido essa história, até que recebo um áudio no grupo da família que me fez parar tudo o que eu estava fazendo. Era a própria Dandara contando, com a maior cara de pau do planeta, que a situação da fulana tá crítica. Sim, ela se referiu a mim como a fulana, porque o veneno não tem nome, só efeito. Ela dizia que eu tinha implorado dinheiro para ela, que estava prestes a ser despejada, que eu estava emocionalmente abalada e que ela, coitada, também não tinha como ajudar, mas estava muito triste com a minha situação. Ela se fazia de heroína frustrada, como se tivesse tentado salvar a prima endividada, mas não tivesse conseguido. Só que o detalhe sórdido, essa história começou a virar verdade para quem ouviu. Porque o jeito que ela contou foi com tanta naturalidade, tanta ênfase dramática, que parecia que ela estava descrevendo uma cena real.
Aí vieram as consequências. A vizinha da minha mãe ligou preocupada, perguntando se eu precisava de uma cesta básica. O padeiro da rua do lado me chamou para conversar e ofereceu um pão por conta da casa. E, como se não bastasse, minha chefe me chamou no RH e perguntou se eu estava bem, porque uma parente minha tinha falado que eu estava passando por dificuldades sérias e que talvez precisasse de um adiantamento. Olha o nível. Minha reputação estava no chão, e eu sem entender como que uma mentira virou um tsunami. E tudo por causa de uma recusa de empréstimo. Tudo porque eu não quis dar R$ 1.500 para uma pessoa que gasta mais com maquiagem importada do que com conta de luz. A Dandara se fez de pobre, mas estava postando story tomando espumante, fazendo skincare com máscara de ouro e pedindo sushi de rodízio para comer sozinha. Enquanto isso, eu, que estava com minhas continhas organizadas, virando chacota de bairro, comecei a printar tudo. Os áudios, as mensagens que me mandavam perguntando da crise, os prints dos stories dela. Porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia precisar expor essa palhaçada. E o estupim veio quando minha manicure, a Elisângela, que não guarda segredo de ninguém, virou para mim e soltou, no meio da esmaltação: "Vi sua prima no salão ontem, e ela comentou que você não tá podendo nem cortar o cabelo, tadinha." Eu respirei fundo, quase arranquei o esmalte da mão de raiva. Eu podia aguentar muita coisa, mas a mentira já estava me prejudicando pessoalmente, inclusive no trabalho. Dandara estava brincando com minha imagem, e tudo porque eu tive a audácia de dizer não para ela. Não aguentei. Liguei para ela na hora, com o sangue fervendo. E sabe o que ela teve a cara de pau de dizer? Ai, nossa, nem sabia que tinha repercutido tanto assim. Só comentei com umas pessoas próximas, mas acho que o povo aumentou, né? Como assim? Ela fez o circo, botou fogo e agora queria se passar por bombeira. E ainda teve a ousadia de me chamar de exagerada. Foi ali que eu entendi que ela não ia parar sozinha. Eu ia ter que dar um basta nessa farsa com provas, com prints, com tudo. E ia ter exposição sim. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que mentira tem perna curta, mas a da Dandara já estava de salto alto e correndo na São Silvestre. Depois da ligação desastrosa com a Dandara, em que ela fingiu uma inocência digna de prêmio, eu desliguei o telefone tremendo, mas não era de medo não, era de ódio mesmo. Sabe aquela raiva que dá dor de cabeça? Eu queria gritar pro mundo o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo sabia que se eu metesse a boca sem preparo, ela ia se fazer de vítima de novo e ainda dar a volta por cima. A Dandara tem um talento impressionante para virar o jogo, mesmo quando tá claramente errada. Então eu comecei a montar meu dossiê. Sim, eu fiz um verdadeiro exposed caseiro. Juntei os prints dos stories em que ela dizia estar passando por uma fase difícil, enquanto aparecia em hotel com piscina de borda infinita. Coloquei os áudios dela se fazendo de santa no grupo da família e, claro, resgatei a conversa original do WhatsApp, onde ela me pedia dinheiro e eu, com toda a educação do mundo, dizia que não podia emprestar. Eu sabia que tinha que agir com estratégia. Então a primeira coisa que fiz foi conversar com a minha mãe, que já estava ficando sem graça de sair na rua com medo de alguém vir oferecer ajuda para a filha falida dela. Minha mãe é do tipo que tenta evitar confronto, mas quando soube da extensão da mentira, até ela perdeu a paciência. "Essa menina tá pensando que a vida é novela mexicana", disse ela, pegando o telefone para ligar para a tia Neia, mãe da Dandara. E eu pedi: "Calma, mãe, deixa que eu resolvo." Porque se tem uma coisa que Dandara não esperava era que eu fosse bater de frente. Ela sempre contou com meu silêncio, com a minha vergonha, com a minha cara de paisagem quando ela aprontava. Mas agora era diferente. Ela mexeu com meu nome, minha imagem, meu trabalho. E aí não tem desculpa de foi sem querer. Então fiz o que qualquer pessoa emocionalmente instável e cansada de ser feita de idiota faria. Preparei um textão. Mas não era qualquer textão. Era um daqueles que começa com "já que gostam tanto de ouvir uma história, senta que lá vem a verdade." Escrevi com gosto, com sarcasmo, com indignação e, principalmente, com provas. Coloquei tudo: o pedido de empréstimo, a minha recusa, os prints dos stories luxuosos dela enquanto espalhava que eu estava passando fome, e encerrei com uma frase bem direta: "Não é porque eu sou educada que eu sou otária." E soltei no grupo da família. Sim, eu fui essa pessoa. Postei no grupo dos primos, que tem umas 35 pessoas, incluindo 2 que nem sabem o que é um PX, mas com certeza sabem fofocar. Em menos de 5 minutos, o grupo virou um carnaval fora de época. Uns mandavam figurinhas de pipoca, outros mandavam eita aia, e teve até uma tia que respondeu com um simples cara com olhos virando. Mas o melhor foi o silêncio absoluto de Dandara. Por horas, ela não respondeu uma vírgula.
Eu imaginei ela lendo tudo com aquele sorrisinho de canto de boca virando um bico de raiva. Ela devia estar rebolando para arrumar uma resposta que a tirasse de vilã. E conseguiu? Conseguiu sim. Ela voltou com uma cartada que ninguém esperava. Mandou um áudio chorando. Corando. Dizia que se sentia atacada, que não sabia que a mentira ia tomar essa proporção. Confessou que era mentira, mas disfarçada de exagero dos outros, e ainda tentou inverter o jogo dizendo que eu era muito dura, que faltava empatia em mim. E ainda soltou um: será que é errado tentar proteger a imagem da família? Eu quase vomitei. A pessoa que mais sujou meu nome dizendo que estava me protegendo? Ela realmente acreditava que estava num episódio de série de tribunal, em que o criminoso tenta convencer o júri com lágrimas falsas. Mas o grupo da família não caiu. Pela primeira vez, Dandara não teve apoio. Nem a tia que sempre passava pano veio em defesa dela. Foi um silêncio tão grande que dava para ouvir o eco das figurinhas. E eu respirei. Pela primeira vez, me senti vingada. Mas ainda tinha uma pontinha de dúvida. E fora do grupo, será que o estrago já estava feito? Porque tem mentira que, mesmo desmentida, continua viva nos corredores do bairro, nas bocas das vizinhas, nas filas do mercado. E eu estava disposta a limpar meu nome até a última esquina, se fosse preciso. Mesmo depois de desmascarar a Dandara no grupo da família, eu sabia que o estrago que ela tinha feito não ia se desfazer só com um textão bem escrito. O povo da rua já tinha formado opinião, a boataria já tinha se espalhado, e o mais revoltante era que a mentira colava porque ela contava com riqueza de detalhes, e detalhe falso bem contado, às vezes convence mais do que a verdade nua e crua. A primeira coisa que eu percebi foi que, apesar do silêncio no grupo, muita gente ainda me olhava torto na rua, como se estivesse fazendo cálculo mental para saber quanto exatamente eu devia. No dia seguinte ao Exposed, eu fui na farmácia da esquina comprar um antiácido, porque olha, meu estômago estava um caco de tanto nervoso, e o atendente, um rapaz novo que sempre foi super educado comigo, dessa vez foi todo solícito demais. Do nada, ele soltou: tá passando por algo emocional? A gente tem uns florais aqui, viu? Eu agradeci, mas na minha cabeça o alerta já estava gritando. Era mais alguém que tinha engolido a história da coitada endividada. Resolvi que precisava ir além. Eu não ia só reagir, eu ia agir. A verdade precisava ser espalhada com a mesma força que a mentira foi. E como se desmente uma fake news em cidade pequena? Usando o poder da fofoca reversa. Comecei a visitar alguns estabelecimentos com que eu tinha amizade: o salão da Dona Edi, a lanchonete do Davi, o armarinho da Lourdes. Em cada lugar, eu puxava assunto, ria, fazia questão de mostrar que estava tudo bem, e sutilmente deixava escapar: menina, você acredita que minha prima inventou que eu estava devendo só porque eu não quis emprestar dinheiro para ela? E pronto, era só plantar a semente. A fofoca inversa floresce rápido. Porque em menos de 2 dias, já tinha gente vindo confirmar comigo. Então quer dizer que foi ela que pediu e ficou com raiva? Exatamente isso. E eu deixava claro, com aquele ar de quem até tenta perdoar, mas não esquece. Não é pelo dinheiro, é pela audácia mesmo. E o mais engraçado é que, quanto mais eu contava a história, mais surgiam outras pessoas dizendo que já tinham sofrido o mesmo golpe emocional da Dandara. Uma ex-colega dela da escola disse que a Dandara uma vez fingiu que o pai estava internado só para adiar a apresentação do TCC. Uma outra contou que a Dandara fez uma vaquinha online dizendo que o cachorro estava com doença rara, mas o cachorro nem existia. Era um padrão. E agora, eu tinha uma rede de apoio. O caso virou assunto. A fofoca correu solta, mas a meu favor. E aí chegou no ápice. Fui chamada para um aniversário de um primo distante. E quem estava lá? A própria Dandara, com vestido colado, rímel à prova d'água e um sorrisinho amarelo que parecia colado com fita dupla face. Quando eu entrei no salão, ela me olhou com uma cara de não. Ela veio. Eu fui direto para a mesa do bolo, cumprimentei todo mundo e fiz questão de ser simpática. Porque nada destrói mais uma fofoqueira mentirosa do que você estar impecável, rindo, comendo bem e sendo amada pelo povo. E ali, diante de todos, eu soltei, adorando esse clima de família, sem dívidas, sem confusão, só paz. Quem entendeu, entendeu. E a cara dela, meu bem, parecia que tinha levado um tapa de luva. E ainda teve uma hora que uma tia perguntou para mim se estava tudo bem no trabalho, se eu estava precisando de alguma coisa, e eu, com o melhor sorriso cínico que eu tenho, falei: tá tudo ótimo, tia. Graças a Deus, emprego fixo, nome limpo e dignidade em dia. Cê sabe que eu sou organizada, né? A Dandara apertou o copo de refrigerante com tanta força que eu achei que ia vazar pelo fundo.
E foi embora pouco depois, com a desculpa de que estava com enxaqueca. Mas o que ela estava era derrotada. Só que eu ainda não estava satisfeita. Eu tinha limpado meu nome, sim, mas a verdade precisava chegar até onde a mentira nasceu. E isso incluía as redes sociais. Porque a moça, além de tudo, era blogueira de quinta categoria. E eu, que não sou de deixar barato, comecei a montar meu contra-ataque digital. Porque se é para limpar o nome, a gente limpa em praça pública mesmo. Agora que eu já tinha começado a virar o jogo na base da fofoca reversa e da presença impecável em eventos familiares, só faltava uma coisa para encerrar a palhaçada com chave de ouro: rebater a Dandara no mesmo campo onde ela dominava, o digital. Porque a criatura se achava influencer. Tinha perfil com bio dizendo cristã, sonhadora e empreendedora. Postava vídeo testando base, mostrando skincare e dando dicas de vida, como se fosse a guru da estabilidade emocional. Só que ninguém sabia que por trás da luz ringue, tinha uma alma venenosa e uma conta bancária tão desorganizada quanto o guarda-roupa dela. E como eu sei que rede social é palco, resolvi fazer a minha estreia. Abri um perfil novo, sem foto minha, só com um arroba genérico e comecei a seguir todo mundo que seguia Dandara. Fiz isso numa madrugada, tomando café, com o dedo rápido e o coração em paz. Depois de 1 ou 2 dias curtindo o post antigo de forma discreta, comentei no story dela, usando uma conta falsa, obviamente, assim, pena que você mente tanto. Queria ver você contando da vez que inventou que a prima estava devendo, só porque ela não quis te dar dinheiro risos. Só isso. Joguei a bomba e sumi. No dia seguinte, ela postou um story toda afetada dizendo tem gente que perde tempo com inveja, mas Deus vê tudo. Eu ri alto, porque eu sabia que ela tinha sentido o golpe. Só que eu não estava satisfeita só com isso. Eu queria que ela sentisse o que era ter a reputação desmoronando. Então, fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Contei a história completa num post público no meu perfil pessoal, aquele que só uso para fotos do cachorro, repostar música triste e acompanhar receita de air fryer. Escrevi com todos os detalhes, em forma de crônica, como se fosse só uma história de desabafo. Nada de nomes, nada de ataques diretos. Mas quem conhecia Dandara, sabia. Usei expressões que só ela dizia. Mencionei uma prima que ama sushi mas odeia pagar a conta. Falei do falso pedido de ajuda financeira e encerrei com a frase: a verdade não atrasa, só se prepara melhor. O post bombou. Pessoas que nem falavam comigo direito começaram a comentar, dizendo aconteceu igual comigo com uma tia. Essa história é mais comum do que parece. E até minha ex-cunhada era assim, só que pior. Eu estava vivendo minha era Taylor Swift da fofoca. A parte mais doce? Ver que vários seguidores em comum com a Dandara estavam compartilhando o texto com emojis de olhos e fogo. Em pouco tempo, começaram a sumir likes dos posts dela. A audiência dela despencou. E foi aí que ela tomou a atitude mais desesperada de todas. Me bloqueou. Isso mesmo. Depois de toda a novela, de toda a invenção, de todo o drama, ela simplesmente fingiu que eu não existia. Mas a essa altura, ela já tinha perdido a guerra da opinião pública. Porque no mundo da fofoca, o primeiro que chora geralmente é o que estava errado desde o início. A cereja do bolo foi quando uma amiga da minha irmã, que também seguia Dandara, me mandou o print de uma legenda que ela postou com uma indireta do tamanho de um outdoor. Tem gente que prefere destruir laços do que doar amor. E a foto? Ela com cara de triste olhando pela janela, segurando uma xícara de chá. Eu tive que me segurar para não rir. A Dandara tentou fazer a linha moça sensível que só queria ajudar a família e foi incompreendida. Mas o que ela não esperava era que eu, que sempre fui da paz, ia me levantar com sangue nos olhos e dedo nervoso. A mentira dela desmoronou tanto que até uma prima de segundo grau, que vive em outro estado, veio me perguntar se era verdade aquilo tudo. Eu contei a história com todos os detalhes e a mulher só respondeu: eu sabia que essa menina era treta desde que pegou o microfone no casamento da prima para cantar sem ser chamada. Gargalé. Porque aí entendi, a Dandara não era só uma mentirosa quanto mais. Ela era também uma acumuladora de vergonha alheia, uma colecionadora de barracos. E dessa vez, o troféu foi meu. Mas ainda tinha uma última reviravolta para acontecer. Porque, como toda boa história de fofoca, quando você acha que acabou, sempre tem uma última cena de cair o queixo. Eu já estava me sentindo vitoriosa, achando que tinha encerrado a novela com chave de ouro, mas o universo das fofocas não permite descanso. Porque justo quando a gente pensa que a bomba explodiu e só restam os escombros, vem um segundo estouro, tipo plot twist de final de temporada. E o meu veio numa sexta-feira aparentemente tranquila, quando recebi uma notificação no meu celular. Você foi mencionada em um comentário.
Cliquei sem pensar duas vezes, e era numa publicação de uma loja de roupas da cidade, daquelas que vive repostando fotos de clientes com os looks do dia. E adivinha quem estava toda montada num vestido justo, com a legenda "Mais uma cliente satisfeita"? Ela. Dandara. Com carão, unha feita, cabelo chapado e a legenda dela era um show à parte. Mesmo quando tentam me derrubar, eu sigo linda, vestida de luz e fé. Aí uma alma generosa, uma seguidora em comum que eu nem conhecia direito, mas aparentemente conhecia a história, comentou bem abaixo: "Roupa linda, comprou com o dinheiro da prima que estava devendo?" Quando eu li isso, eu dei um grito que fez o meu cachorro latir achando que era assalto. E dali pra frente, foi ladeira abaixo pra ela. A loja tentou apagar o comentário, mas já era tarde. Os prints já estavam rodando em grupos e Dandara, que estava se refazendo da última vergonha, agora se via em outro escândalo. Mas o melhor de tudo ainda estava por vir, porque como se não bastasse o constrangimento social, a mentira dela ia finalmente bater de frente com uma coisa que ela não sabia enfrentar: consequência jurídica. Sim, porque no meio disso tudo, a fofoca chegou onde ela jamais esperava que fosse chegar, na loja onde ela tentava parcelar um celular. Eu só fiquei sabendo porque um dos vendedores, que era amigo de um ex-colega meu, viu a postagem do meu textão e associou com o nome dela no carnê. A loja, que já estava desconfiada de alguns dados meio estranhos que ela tinha usado, começou a reavaliar a ficha. E resultado? O cadastro dela foi recusado. E não só isso, ela ainda foi chamada para esclarecer informações contraditórias. Aí a bomba estourou do lado dela. Porque foi nesse momento que ela percebeu que a mentira dela não era só vergonhosa, era prejudicial. E não só para mim, mas para ela mesma. Porque ela criou uma imagem tão maluca de que eu era prima falida, pedinte e caloteira, que no processo ela mesma foi se comprometendo com as histórias que contava. A loja ligou perguntando se ela tinha referência de quem podia assinar como fiadora. E olha que ironia, ela sugeriu o nome de uma tia nossa, que, já sabendo da fofocada toda, negou na hora e ainda soltou: "Ah não, essa menina inventou que a outra estava falida para ganhar dinheiro emprestado. Imagina eu me meter." Quando eu soube disso, eu juro, tive que me sentar. Porque aí foi a confirmação de que o tiro dela não só saiu pela culatra, como ainda ricocheteou em todos os cantos possíveis. Mas mesmo assim, a Dandara ainda tentou a última cartada, me mandar mensagem como se nada tivesse acontecido. Isso mesmo. Depois de tudo, depois da exposição, do textão, dos prints, da humilhação virtual, ela teve a coragem de me chamar no WhatsApp com um oi. Queria conversar. Você tem um tempo? Eu fiquei encarando aquela mensagem uns bons 5 minutos. Porque se eu tivesse só um tiquinho de amnésia emocional, talvez até respondesse. Mas eu tava com a memória mais afiada do que nunca. Aí deixei no vácuo mesmo. Nem para bloquear eu me dei o trabalho. Preferi que ela ficasse ali, vendo meu status com meme debochado, post de indireta e vídeos do meu cachorro com trilha de funk. Porque no fim das contas, ignorar é a vingança mais elegante que existe. Mas como eu disse, o universo da fofoca é uma entidade viva, e no dia seguinte teve mais. Por quê, minha filha, se você acha que acabou por aqui, segura o fôlego, porque a cereja do bolo estava para chegar, e não era doce não, era puro limão. A última parte dessa novela mexicana da vida real chegou como um raio num céu já escurecido pela treta. No domingo seguinte à tentativa de contato da Dandara, eu recebi a visita inesperada de uma outra prima, a Islene, que é mais discreta, mas quando aparece, é porque vem bomba. Ela chegou com uma cara de senta que lá vem história e disse: "Menina, tu tá sabendo da última?" Eu já sabia que vinha bomba, mas não imaginava que seria o grande finale tão saboroso. A Dandara, depois de tentar de tudo para contornar a vergonha e ver que a cidade já estava toda do meu lado, resolveu virar o jogo de novo, tentando dar um golpe financeiro na empresa onde estava trabalhando como consultora de imagem. Sim, essa informação também era nova para mim. Ela dizia que prestava serviço para uma loja chique da cidade, vendia os looks, fazia o marketing e ganhava comissão. Só que ao invés de trabalhar honestamente, começou a encomendar roupas caras no nome de outras pessoas, com promessas de pagamento depois que o cliente provasse, sem deixar nada registrado. Basicamente, ela pegava as peças, dizia que ia levar para cliente experimentar em casa e nunca mais devolvia. E adivinha quem foi a primeira pessoa que ela tentou botar como cliente sumida com a roupa? Isso mesmo. Quando a dona da loja foi cobrar, Dandara mandou um áudio dizendo que eu tinha sumido com 3 peças e que estava difícil lidar com essa prima desequilibrada emocionalmente. Só que o destino não deixa uma fofoqueira ser injustiçada para sempre. A dona da loja, que era conhecida da minha mãe desde os tempos do cursinho de corte e costura, ligou direto para ela perguntando: "Fulana tá bem?"
Tô achando estranho ela ter pego roupa e não pagar. Foi aí que tudo se esclareceu. Minha mãe deu um grito do outro lado da linha. Disse que eu nem sabia onde era a loja, que eu não tinha recebido roupa nenhuma e que se Dandara tinha dito isso, era mais uma mentira na coleção. E a mulher arregalou o olho, disse que era o quarto sumiço de roupa sob o nome de terceiros e que Dandara estava começando a dar prejuízo. Resultado? Foi demitida na hora. Mas não foi aquela demissão discreta, não. A dona fez questão de postar no Instagram da loja um aviso sutil porém direto. Prezamos pela honestidade e transparência com nossos clientes. Qualquer peça retirada será agora registrada com CPF e assinatura. Equipe nova em breve. Quem entendeu, entendeu. Os comentários começaram a ferver. Teve gente marcando ela, gente perguntando se era tal influencer, gente falando sabia que esse negócio de provar roupa em casa ia dar ruim. E Dandara? Sumiu. Apagou stories, trancou o perfil, deu ghost. Dizem que tentou viajar pro interior uns dias para fugir da vergonha. E eu fiquei em paz. Não precisei mover um dedo, porque o universo se encarregou de entregar a justiça que eu precisava. Ainda assim, resolvi aproveitar a deixa e postar no meu perfil uma última indireta bem direta. Uma foto minha, tomando café da manhã, legenda bom mesmo é estar com o nome limpo e a consciência leve. O engajamento foi lá em cima. Comentário de gente dizendo é isso aí, a verdade sempre aparece, você venceu, mana. E eu só sorria. Porque depois de tanto estresse, de tanta mentira inventada, de tanta gente acreditando em lorota, eu tinha conseguido limpar meu nome, recuperar minha dignidade e ainda devolver, com classe, o que Dandara me causou. A cidade toda entendeu que ela era uma versão ambulante de novela das 9, só que sem talento pro drama e sem vergonha na cara. Até hoje, quando alguém fala de gente que inventa histórias só para ganhar dinheiro, sempre tem alguém que solta um igual a Dandara. Virou referência negativa. E isso, para ela, deve doer mais do que qualquer exposed. Porque no fim, ela se queimou sozinha. E eu? Bom, eu sigo com meu nome limpo, minhas contas em dia e a certeza de que, se você disser não para uma prima folgada, prepare-se. Ou ela prende, ou ela tenta destruir sua reputação. Mas se ela for a Dandara, vai a se destruir sozinha. E eu nem precisei levantar a voz, bastou deixar a verdade falar por mim. Se inscreve e ativa o sininho para mais.